Salve povo, aqui é o Zelota e hoje de volta com o segundo vídeo e final aí da história dos hititas. Nesse vídeo nós vamos ver o final do primeiro reino hitita, considerado como reino antigo. Vamos ver também algumas questões culturais aí dos hititas e algumas investigações a respeito disso. E vamos ver, claro, o Império Hitita, né, considerado como o novo reino. E vamos ver como foi não só essa ascensão, a expansão, como também a decadência e queda do Império Hitita. Tudo neste vídeo. Bom, mas antes de eu começar a contar a história para vocês, então bota o like, compartilhem, gosta desse tipo de conteúdo, YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mande para mais pessoas. Para quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média. Só dá uma conferida aí nas minhas playlists aí, tá tudo organizado lá. Me sigam também nas minhas redes sociais, no meu Instagram que está aqui, tem o Facebook também, os links estão lá na descrição. Vocês também podem fazer parte aqui da nossa área de membros e contribuir como patrocinador do canal e também ter acesso aí a vídeos exclusivos que eu sempre faço aí, alguma coisa que eu deixo de falar aqui, eu estou falando lá. Então também vocês podem contribuir mandando um valeu, ou pode enviar um Pix aí, tem embaixo da tela e o QR Code, e também tem na descrição a chave Pix. Bom, vídeos todas as quintas às 21 horas, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, eu vou partir aqui de onde eu parei no vídeo passado, então quem não assistiu o vídeo passado vai lá, que é o primeiro vídeo sobre os hititas, depois retorna para aqui, porque eu vou continuar de onde eu parei, como eu já disse. Bom, então vamos lá. O reino hitita, né, que foi fundado lá atrás pelo Hatsil, ele foi desmoronando depois daquela sequência de reis. Para quem assistiu o vídeo anterior e recorda, tivemos a sequência de um rei eliminando outro, né, para assumir o trono, e ninguém se importava com o que era mais importante, né, que era governar um reino. E aí o que aconteceu foi que vamos ter esse declínio e vamos ter durante esse reinado do Amuna, que foi um rei que assumiu o trono eliminando o próprio pai dele, né, que era o Zidanta. Ele vai ter um reinado também pífio, né, onde aconteceram rebeliões e ele não conseguiu conter essas rebeliões que aconteceram dentro do reino. E aí o Amuna, ele faleceu aparentemente de causas naturais e foi sucedido pelo filho dele, que era com uma esposa mais nova que as outras esposas que ele tinha, então seria meio que um filho considerado, claro, caçula, que era o Ruzia I, que teve um breve reinado de 5 anos, ali 1530 a 1525 a.C. Só que aconteceu o seguinte, e claro que a gente não podia deixar de ter as eliminações, né? Algumas pessoas vão ser despachadas para o mundo além vida. No caso, os dois irmãos mais velhos aí, que eram os dois filhos mais velhos do Amuna, que seriam os seus sucessores naturais, foram eliminados aí pelo Ruzia para que ele assumisse o trono. Então o que acontece depois, né, desse reinado ter sido tão breve de 5 anos, foi porque o Telepino, que também era filho de Amuna, ele conseguiu destronar o seu meio-irmão e assume o trono como o novo rei dos hititas. O Ruzia, eita, nome chato primeiro, ele foi banido do reino e depois de algum tempo, não muito tempo depois, pouquíssimo tempo depois, ele também foi despachado para o mundo além vida. E aí o Telepino, ele reinou de 1525 a 1500, né? Ele fez de tudo o que pôde para tentar restaurar a glória do reino hitita, mas muito estrago havia sido feito pelos seus antecessores, né? Ele ficou 25 anos no trono, mas havia pouco para ser feito, né? Ele já não tinha mais condições de conseguir restaurar a glória do reino hitita. E ele fica mais conhecido pelo Édito de Telepino, né, que foi uma das fontes que eu mencionei no vídeo anterior a respeito da história dos hititas, já que ele faz o registro de toda a história dos reis hititas e essas glórias do passado, né, que foi uma época muito mais favorável do que quando ele assumiu o trono com o reino em ruínas. Quando ele assume, então ele é considerado aí o último rei, né, do reino antigo dos hititas,
E como eu mencionei, né, após esse reinado dele, vamos ter aquele período da Idade das Trevas, dos hititas, quando não temos registro, é um período de 100 anos sem registros, vai ser entre o fim ali do o reino antigo e o início do reino novo, que é considerado o império. Claro que houveram aí alguns nomes que vão ser mencionados como reis hititas, mas não existe as datas desses períodos em que eles governaram ou que eles fizeram. Que, como eu mencionei também no vídeo anterior, esse período da Idade das Trevas é conhecido como Reino Médio. Bom, algumas questões aí sobre como era o cotidiano e a cultura dos hititas não se sabe. Como mencionei isso aí também no vídeo anterior. Porque os registros que foram encontrados dos hititas, feitos por eles mesmos, eram escritos em acádio. O acádio era uma língua muito falada na Mesopotâmia. Mas por que falava-se acádio lá? Né? Bom, vou explicar. O acádio é como se fosse o inglês. Né? Hoje em dia, falava-se ali, não no mundo todo, claro, né? Mas pelo menos aquela região da Mesopotâmia e ali na Anatólia era muito falado. Então, os registros eram em acádio ou na língua indo-europeia, que era a língua dos hititas, né, originários, né, que chegaram lá na região onde habitavam os hatitas, aos quais eles derrotaram. Bom, então, como é que eles chegaram até essa cultura? Né? Eles utilizavam cilindros, que era muito utilizado pelos povos mesopotâmicos, e também os selos, que marcavam propriedades. Então, isso é uma prova de que havia uma fusão, né, de culturas, tanto dessa influência da cultura indo-europeia, que é a cultura original dos hititas, com essa cultura vinda da Mesopotâmia, que tem essa influência dos acádios. Mas como vai ter essa influência dos acádios ali na cultura dos hititas? Justamente por conta da língua que era falada pelos hatitas. Eles falavam também a língua dos acádios, porque eles faziam comércio com os sumérios. Então os sumérios vão trazer não só apenas os produtos, né, que vão ser negociados com os hatitas, como também vão influenciar e muito a cultura dos hatitas. Então vão trazer essa influência mesopotâmica, apesar dessa distância que tinha ali da Anatólia para a Mesopotâmia. E claro, como os hititas eles chegam, derrotam os hatitas, eles acabam também assimilando essa cultura dos hatitas, e eles vão assimilar uma cultura indiretamente que os hatitas haviam assimilado lá dos acádios trazida pelos sumérios. Bom, então, como também mencionei anteriormente no outro vídeo, não se sabe esses registros desses relatos, dessas histórias, como era a relação entre os dois povos, né, como foi essa convivência dos hatitas com os hititas, né, os hatitas foram assimilados pelos hititas, como é que foi isso? Também não se sabe, porque os registros que os hititas fizeram eram apenas referentes às batalhas. Bom, agora vamos partir para o Novo Reino, né, que foi o Império Hitita. Bom, essa história do Novo Reino, o período considerado, é de 1400 a 1200. Então vai ser considerado, conhecido aí como o Império Hitita. Claro que vamos ter, como mencionei, outros reis que governaram durante esse período da Idade das Trevas, mas como eu disse, não se sabe ali o período em que eles governaram, quanto tempo ficaram no trono e o que fizeram. Então, desses nomes, por exemplo, é o de Alauana, que foi o sucessor do Telepino, quando o Telepino faleceu, e já assume nesse período aí desse Reino Médio. E outros nomes também vão surgir aí nessa história. Só que aí vamos ter um reset, né, nessa história dos hititas. Apesar de terem tido outros reis anteriores a este que eu vou mencionar agora, que é o mais importante, que é considerado o primeiro rei do Novo Reino, mesmo tendo assumido 30 anos depois da data que é considerada o início do Reino Novo, que é de 1400, né, que foi o Suppiluliuma I, que reinou de 1370 a 1344. Uma coisa importante que eu vou mencionar aqui a respeito dessas datas. Vocês podem encontrar datas diferentes em outras fontes.
Existem fontes diferentes, por exemplo, tem a fonte que é mais amplificada, onde você vai ter um período diferente desses reinados, e a simplificada, que é a que eu estou utilizando para trabalhar esse conteúdo com vocês, porque essa fonte simplificada ela se encaixa perfeitamente com a história dos egípcios, né? O período dos reinados dos reis egípcios, que vão coincidir justamente porque nesse novo reino vão ser os períodos dessa grande rivalidade entre os hititas e os egípcios. Então isso vai depender muito do historiador, da fonte que o cara seguiu. Então vamos ter aí até 3 linhas diferentes com datas de períodos diferentes da história desses reis hititas do Império. Bom, então com isso, nesse período de 1400 vamos ter nomes como Tudália I, né, que vai ser ali também um dos reis hititas, mas o primeiro monarca aí desse novo reino, o império, foi o Supililiuma I. Bom, durante esse reinado dele é que foi o auge dos hititas, vai ser a grande expansão. Vamos ter dentro desse reinado dele, do período desse reinado, a conquista do Império Mitanni, que acabou se tornando um estado vassalo dos hititas, que era um império importante, já trouxe vídeos sobre eles aqui no canal. Vamos ter também a conquista da região fértil do Levante, né, que era conhecida ali também como a região de Canaã. E também vamos ter a cidade de Biblos, né, que é uma cidade-estado fenícia, que acabou também sendo ali conquistada pelos de hititas, né, que era uma cidade-estado vassala dos egípcios. Bom, vamos ter as cartas, que vão ser os registros que vão ser feitos históricos a respeito desse período do reino do Supililiuma I. Ele vai enviar cartas para os faraós, foram o Amenófis III e para o Akhenaton, que essas cartas acabaram sendo preservadas nos registros egípcios, que também mencionei como fonte da história dos hititas, que são as cartas de Amarna. E essas cartas de Amarna vão ter registros muito importantes sobre a história dos hititas, entre, claro, a própria história dos egípcios. Então, uma dessas cartas que o Supililiuma I ele manda para o Amenófis III falava a respeito de Mitanni. Então acontecia o seguinte: o Egito era aliado ali do reino de Mitanni e eles apoiavam Mitanni para quando acontecesse alguma invasão a Mitanni, como por exemplo os hititas tinham essas pretensões, os egípcios iam lá e ajudavam. Então o que aconteceu? O Supililiuma ele vai fazer essas ameaças aos egípcios que não passavam por um bom momento, e o que ele faz? Ele força ali o Amenófis III a recuar ali do seu apoio aos Mitannis, né? No caso ao rei Tucerata I de Mitanni, que facilitou a conquista de Mitanni para o Supililiuma I. Bom, o rei Tita ele havia conquistado a Síria, e ali foi um recado que ele deu para os egípcios, né? Vocês serão os próximos se vocês não abandonarem o reino de Mitanni. Então por isso o Amenófis III ele vai recuar e vai deixar ali o reino de Mitanni por conta própria. E ali o Tucerata teve que se virar contra o Supililiuma I, por isso ele acaba sendo derrotado com uma certa ali facilidade pelos hititas, e então vamos ter o reino de Mitanni se tornando um estado vassalo dos hititas, e depois ele acaba sendo incorporado ao território dos hititas. Bom, então vamos ter ali outras campanhas que o Supililiuma vai fazer, porque o Amenófis ele morria de medo do Supililiuma. E nesse reinado dele vamos ter o período de maior expansão dos hititas, justamente nessa época do Amenófis III e durante esse reinado do Supililiuma I. Então vamos ter várias campanhas que ele vai fazer, o Supililiuma vai fazer contra os estados vassalos e reinos vassalos dos egípcios, e ele vai conquistando todos esses territórios com facilidade, ampliando ali, expandindo cada vez mais o Império Hitita. Então depois que o Amenófis III faleceu, quem assumiu o trono do Egito foi o seu filho, que era o Tutancâmon, né, que é
muito conhecido aí, assumiu o trono muito jovem, e a sua primeira atitude como novo faraó foi de tentar enfrentar os hititas. Então ele mandou seu general, que era o Homereb, para deter ali os hititas e fazer campanhas contra eles. Então eles vão fazer várias campanhas contra os hititas que vão ser mal sucedidas, né? Já que os hititas eles tinham se fortalecido muito, né, o seu exército durante esse período em que o Egito estava em declínio. Como todo mundo sabe e está careca de saber, né, expressão bem antiga, que o Tutancâmon ele teve um reinado muito breve. Existem várias versões sobre o seu falecimento, né? Ele pode ter sido falecido por alguém ou ele pode ter sofrido um acidente, né? Eu já vi documentários sobre essa história do Tutancâmon e tem a possibilidade de ele ter sofrido uma queda de uma biga. Bom, falam de várias coisas a respeito dele, tinha um problema no pescoço, ele não podia virar a cabeça e tinha quebrado o pescoço, enfim. Tem várias versões, mas sempre eram relacionadas à questão do problema que ele tinha no pescoço. Bom, então quando ele faleceu repentinamente em 1327 a.C., a sua esposa a rainha viúva, que era a Akhesenamon, ela faz uma coisa inusitada. Ela manda uma carta para o rei Tita Supililiuma I, pedindo a ele que ele mandasse um de seus filhos para se casar com ela, porque ela não poderia, né, governar o Egito e precisava de um marido. Então ela queria um marido que fosse um nobre. Ela não queria se casar com algum servo, né, uma pessoa de um status social abaixo do dela. E claro que o Supiliuma encarou aquilo ali como uma possível cilada, uma armadilha. Então, obviamente, ele vai desconfiar e não vai mandar ninguém. Então, ele manda uma carta, resposta para a Akhesenamon e pergunta a ela onde estavam os filhos dela com o Tutancâmon. Então ela vai e responde essa carta, e isso realmente havia uma grande sinceridade nessa carta dela, e que ela disse que não teve filhos com o Tutancâmon. Essa é uma versão que teve, mas acabou que não chegou até o final da gravidez, né? Que foi encontrado no túmulo de Tutancâmon uns fetos ali fossilizados, enfim. E aí aconteceu que o seguinte, o Supilioma ele resolveu enviar ali o seu filho, né, mesmo ali com desconfiança, que era o Zananza. Então Zananza ele vai para o Egito para se casar com ela, para se tornar o faraó. Para ele seria um negócio da China, né? Ia ter seu filho reinando o Egito e ele reinando o reino Hiperitita. Então estaria tudo perfeito. Só que aconteceu que o Zananza nem chegou a cruzar a fronteira com o Egito e ele foi despachado para o mundo além vida pelo general Homereb. Por quê? Porque Homereb não queria aceitar ali um estrangeiro, ainda mais um nobre vindo de um povo rival, como novo faraó egípcio. Então ele acaba, inclusive depois de alguns outros nomes que passaram pelo trono, ele vai vir a se tornar faraó depois. Bom, então a Akhesenamon, ela acaba se casando com um alto funcionário lá da corte do Tutancâmon, que era o Ai. Ele acabou se tornando faraó, né, apesar de ser ali de uma classe inferior. Então ela se casa até contra a própria vontade dela, né? Mas acabou acontecendo. E ele vai ficar um pouco tempo ali no trono, chega a ficar uns 2 ou 3 anos no máximo. Bom, e claro que haveria consequências, né? Depois de ter seu filho ali sendo despachado para o mundo além vida nessa situação, o Supiliuma ele vai concentrar todas as suas forças contra o Egito. Então ele vai para cima com tudo e faz uma forte campanha para a conquista do restante ali da região do Levante, e que era o grande ponto de disputa ali entre os hititas e os egípcios. Bom, depois dessa campanha, o rei hitita ele volta para
a capital do império, né, Hattusa, e ele levou muitos cativos egípcios. E esses cativos haviam sido infectados por uma doença, houve uma praga, e eles, é claro, acontece dessas doenças ficarem incubadas por dias, né, até, às vezes até semanas, e quando chegaram em Hattusa, essa praga acabou se manifestando e o rei acabou falecendo, né, o grande Supiliuma, devido a essa doença que ele pegou com esses cativos egípcios. Então aconteceu que tivemos ali, nesse ano de 1322, a troca do trono. Então quem assumiu o trono no lugar do Supiliuma foi o seu filho, que era o Anawanda II, que acabou falecendo pouco tempo depois, coisa de meses depois, poucos meses, devido à mesma doença que acometeu ali e vitimou o seu pai. E aí tivemos um grande problema. Quem assumiu depois na linha sucessória foi o Mursilis II, né, que era o outro filho mais novo do Supiliuma. Só que o problema era o seguinte, o Anawanda ele tinha sido preparado a vida dele toda para ser o próximo rei, enquanto o Mursilis II não. Ele não tinha experiência, ele teve pouco preparo e era considerado uma criança ali, né? Nenhum dos monarcas vizinhos o respeitaram por conta disso, né, de ser muito jovem, e ele senta no trono ali no ano de 1321, né, ou seja, no ano seguinte ali após o falecimento do seu pai. Só que acontece o seguinte, ele vai ser muito subestimado e isso vai ser um erro, né, isso vai ser comprovado. Porque o Mursilis II, apesar de não ter tido aquela convivência maior com o pai dele, ele observava as coisas e foi aprendendo, mesmo que não estando o tempo todo ao lado do pai, ele aprendeu muitas coisas e acaba surpreendendo, fazendo campanhas importantes. Uma dessas campanhas vai ser derrotando uma das tribos, que era uma tribo que dava muito problema para os hititas, que eram os Caspians. Bom, esse nome não é traduzido para o português, mas seguindo uma lógica aí de tradução de inglês para português, eu creio que seria casquianos, né? Bom, quem manja mais de inglês aí pode até fazer essa correção aí depois. Bom, o Mursilis II, além de ter derrotado os Caspians, ele vai fortalecer ali as fronteiras do Império Hitita e depois ele vai ter ali mais uma expansão do Império. Ele vai reinar por 25 anos e depois que ele faleceu, ele vai deixar o trono para o filho dele, que é o Mualtau II, que reinou de 1295 até 1272. Só que o Mualtau II ele vai ficar mais conhecido por conta da Batalha de Kadesh, né, quando ele é derrotado pelo Ramsés II naquela disputa pela região do Levante, né. Ele tinha uma grande vantagem numérica e, claro, o Ramsés era um grande comandante militar e, apesar da desvantagem numérica, ele conseguiu usar algumas coisas a favor dele. Ele reverteu aquela situação, era uma guerra praticamente perdida e ele consegue reverter nessa, que foi uma das batalhas mais importantes que aconteceram na antiguidade, né? Batalha de Kadesh. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo anterior, né, dele, aquela tática, já que os hititas tinham cabelos compridos, então os egípcios puxavam eles pelos cabelos e acabavam os cortando seus pescoços, né? Bom, não vou entrar em detalhes dessa batalha porque futuramente eu vou trabalhar no vídeo do Ramsés, né, e as fontes a respeito dessa batalha são mais as fontes egípcias que detalham isso aí. É porque os egípcios saíram vitoriosos dessa batalha. Então, depois essa situação, desse reinado do Mualtau II, quem assumiu o trono era o filho dele, que era o Mursilis III, que vai ter um reinado também curto, foi de 1272 a 1265, e depois ele vai ser
sucedido pelo Hattusil III, que reinou de 1265 a 1237. Aí durante esse reinado dele, as constantes batalhas contra os egípcios, vai acontecer o primeiro tratado de paz na história. Nenhuma batalha anteriormente, nessa era do bronze, antes disso, houve um tratado de paz. Então foi feito pela primeira vez esse acordo de paz entre os egípcios e os hititas, que ficou conhecido como o Tratado de Kadesh, e foi em 1258 a.C. Bom, quando chega no ano de 1237 a.C., Hattusil faleceu e ele deixa o trono para o filho dele, que era o Tudhaliya IV. Quando o Tudhaliya IV assume o trono, ele deu um azar tremendo. Foi justamente quando vamos ter uma grande potência que começa a surgir ali na Mesopotâmia, que eram os assírios, e viria a ser um grande problema para os hititas. Então vamos ter uma disputa entre os hititas e os assírios pela região de Mitanni, que tinha sido incorporada ao Império Hitita e que tinha feito parte lá do aquele antigo reino de Mitanni. Então aconteceu a Batalha de Níria, que foi quando começaram as hostilidades entre os hititas e os assírios, nesse mesmo ano de 1237, no ano que Tudhaliya assume o trono, acontece essa batalha. E o Tudhaliya acabou sendo derrotado nessa batalha contra os assírios, e ali começou o declínio dos hititas, que vai agora só ladeira abaixo. Vão surgir outros inimigos, Esses aí são dos mais perigosos, e foram os povos do mar. Bom, os povos do mar, já trabalhei aqui no canal, tem 2 vídeos aqui a respeito deles, não vou me aprofundar nessa história, vou deixar o card aqui para depois vocês assistirem. São povos que vieram lá do Mar Egeu, habitavam ilhas ali no Mar Egeu, e eles tinham uma vantagem que era muito grande com relação aos hititas, porque eles tinham armas que eram feitas de metal, de aço. Então eles sabiam forjar essas armas, eles tinham matéria-prima para isso, coisa que os hititas não tinham, que eram as armas feitas de bronze. Então isso dá uma grande vantagem para os povos do mar, que atacaram também os hititas, assim também como eles atacaram os egípcios. Os egípcios conseguiram segurar a onda, mas os hititas já tinham ali os assírios que estavam os atacando, e tinha agora os povos do mar. E vinham, faziam seus saques e saíam. Inclusive tem uma teoria, eu já trouxe também aqui no canal, de que os filisteus foram ali parte dos povos do mar. Em toda a história, é um dos vídeos, acho que é o vídeo mais assistido do canal é esse, sobre os filisteus. Bom, então seguindo aqui, esse ataque dos povos do mar vai devastar ali a Ásia Menor, a Anatólia no caso, e vai tomar grande parte do território do Império Hitita. Então chega na época do último imperador hitita, que foi o Suppiluliuma II, que assumiu o trono lá em 1210, já na reta final ali do Império. E ele participou também da primeira batalha naval da história, que foi uma batalha que aconteceu nesse ano de 1210 contra os cipriotas. E aí os hititas venceram essa batalha, mas ali foi uma exceção à regra do que estava acontecendo com os hititas, uma sequência de ataques e também ali de derrotas. Então o poder assírio foi aumentando cada vez mais, eles começaram a fazer mais investidas contra os hititas, além de ter também os povos do mar e o ressurgimento dos Caspians, que voltam com toda a força, e aí são 3 inimigos. Não tinham um império que aguentasse, não sei se tivesse aliados ali para ajudar, e não era o caso dos hititas. Então isso foi minando a estabilidade do Império Hitita até o Império cair de vez. Bom, a cidade de Hattusa foi saqueada e foi queimada, então que hoje sobrou apenas ali aqueles 2 leões, aquelas 2 criaturas ali na entrada, que era da entrada da cidade, E
Com isso, também nesse ano de 1900 a.C., o Suppiluliuma II provavelmente faleceu nesse combate aí contra os Cáspias. Bom, aí na sequência vieram os assírios e acabaram com tudo que era dos hititas e dominaram todo o território que pertenceram aos hititas. E chegaram já impondo ali a sua cultura, sua religião. E aquele território ainda passou um tempo sendo chamado como Terra dos Hatitas, até chegar ali o ano de 630 a.C., que era uma época em que já não se falava mais nos Hatitas, não sabiam nem quem eram os Hatitas, e também os hititas não eram mais lembrados, né, dos seus reis e das suas glórias, pondo assim um fim aí o Império Hitita e também até a própria memória dos hititas. Bom, tivemos aí depois os estados considerados como neo-hititas, e esses estados eles vão sobreviver por um tempo, e estou pensando em trazer esse vídeo só para fazer um complemento desse conteúdo, até porque dificilmente eu teria oportunidade de trazer esse conteúdo em uma outra oportunidade, né? Que é quase que uma oportunidade, praticamente uma oportunidade única. Então eu devo estar trazendo aí na próxima semana para fechar esse assunto dos hititas, só para fazer uma visão geral a respeito aí dos estados neo-hititas, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Como já disse, vou regressar aí na próxima semana com esse vídeo a respeito dos neo-hititas e depois vou entrar no meu período de recesso, mas vou explicar para vocês lá mais detalhes, né, no próximo vídeo. E já tenho 2 vídeos que estão prontos aí para vocês assistirem agora nesse mês de julho. Bom, hoje, dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, é dia 3 de julho. Então no próximo domingo, dia 7 de julho, é o aniversário dos 6 anos aqui do canal. Então eu gostaria de aproveitar esse final de vídeo para agradecer a todos aí que têm acompanhado os vídeos, quem tem dado esse apoio, seus comentários, incentivos, as pessoas que fizeram contribuições ao canal, aos membros do canal que têm acreditado e apostado aqui no meu trabalho, me incentivado a continuar fazendo os vídeos aqui. E a todas as pessoas que deixam comentários positivos, críticas positivas, todos são bem-vindas. Quando é bem-vindo, são críticas aí que gente que vem querer debochar, essas coisas, famosos haters que não tem o que fazer da vida e vem para aqui para tentar encher meu saco. Mas, bom, tô nem aí para vocês. E muito obrigado a todos aí por esse apoio nesses 6 anos de canal. E tem sido aí uma experiência maravilhosa, essa troca de conhecimentos aí com vocês. Sempre leio os comentários de todos, comento, respondo, enfim, sempre temos essa interação aí que é muito legal. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado a todos que têm aí acompanhado o trabalho, compartilhado os vídeos, dando seus likes, cada um contribui da forma como pode, né? Então, vou ficar por aqui. A gente se vê na próxima semana. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.